nos ajustando, mas o importante é que o Senhor vai ser exaltado. Amém. Em tempo e fora de tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Visitar as nossas vidas em oração ao Senhor, as vidas dos nossos irmãos que precisam de oração também. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia a nosso respeito. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu senhorio em nossas vidas. Te apresentamos agora, Senhor, os nossos corações, te apresentamos as nossas mãos. Olhe para nós, Senhor. Vê se em nós há algo que não te agrada, a gente tira agora em nome de Jesus. Nos perdoe dos nossos pecados, nos perdoe das nossas fraquezas, das nossas falhas. Se olhamos o que não deveríamos olhar, se tocamos o que não deveríamos tocar, e darmos o discernimento, Senhor, para que possamos pedir perdão com propriedade em nome de Jesus. Pai, nessa hora pedimos o revestimento do Senhor sobre as nossas vidas. Nos revista, Senhor, com a armadura de Efésios 6 agora, para que nenhum dardo inflamado do inimigo nos alcance e nos atinja em nome de Jesus. Pois estamos aqui para fazer a tua obra, para fazer o que o Senhor deseja, para sermos usados pelo Senhor. Queremos isso, então, em nome de Jesus, que desde já tudo que queira impedir, tudo que queira barrar, seja aniquilado agora em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo flua neste lugar, que teu Espírito Santo flua em nós e através de nós, em nome de Jesus. Que tudo que for ministrado aqui seja do Senhor para as nossas vidas, tanto para nós que estamos aqui presencialmente, como para os nossos irmãos que estão online também, em nome de Jesus. Que seja o Senhor falando, trazendo resposta, trazendo revelações, trazendo a palavra rima aos nossos corações, em nome de Jesus. Toma a direção, Senhor, deste culto, porque é para Ti, em nome de Jesus. Não podemos deixar de iniciar este culto intercedendo pelos nossos irmãos, Senhor, pela vida do Anderson Alberto, nosso amigo Beto, que está internado. Sim, Senhor, Pai. visita agora em nome de Jesus. Continue cuidando dele, mas vem com tua cura, Senhor. Sim, Pai. E com a revelação do que o Senhor quer fazer na vida dele, do que o Senhor quer tratar, para ele estar passando neste processo. Visita onde ele está, prepara, Senhor, a melhor equipe para cuidar dele neste hospital. Abençoe também toda a família, que todos estão mobilizados para cuidar dele. Cuide, Senhor, guarda em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade, todo o medo do coração, Senhor. Que o Senhor conduza no trajeto, na ida e volta de quem está indo cuidar dele. Em nome de Jesus, de quem está indo acompanhá-lo, Senhor, como familiar, em nome de Jesus. Pai, abençoe o Josafá lá na Paraíba. Ele já chegou lá trazendo testemunho, Senhor. Então guarda a vida dele, em nome de Jesus. Sim, Pai. Guarda, Pai, para que quando o inimigo se levantar, ele seja atento e seja com a espada desembainhada para vencê-lo novamente em nome de Jesus e testemunhar mais e mais. Guarda ele, Senhor, em nome de Jesus, e que ele possa testemunhar cada vez mais, sim, em nome de Jesus, a respeito da sua família. Pai, traga os que precisam estar aqui em segurança, Senhor. Traga em paz e segurança, e que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Seja exaltado nessa noite, Pai. Seja exaltado em todo o tempo, pois Tu és digno de louvor. Seja exaltado, Senhor. Toda honra, toda glória entregamos a Ti. Que nenhum aplauso, que nenhuma palavra venha afetar os nossos corações, venha fazer com que o nosso ego infle, mas que nós venhamos diminuir a cada dia para que o Senhor cresça. Cresça, Senhor. Cresça e resplandeça. A obra é Tua, o povo é Teu, o louvor é para Ti, o Senhor é merecedor. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado. Abrimos este templo de adoração, abrimos este culto para a glória do Teu nome. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos cantar a moda antiga. Aleluia. Esse louvor nós sempre falamos, quando estamos ministrando, nós aprendemos isso ao decorrer dos anos com o Senhor, de que nós temos que meditar muito no que nós cantamos, no que nós declaramos. Porque, como essa canção diz, Senhor, eu vou Te louvar, independente da circunstância. É muito fácil nós dizermos isso quando tudo está bem,
quando não há nenhuma enfermidade próxima, quando não há nenhuma tristeza, quando não há falta de nada. Mas quando o cerco aperta, onde está teu coração, querido? E quando você abrir a tua boca para adorar ao Senhor, você possa mostrar para Ele onde realmente está teu coração. Feche os teus olhos. Sim. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu és o nosso convidado de honra nesta noite, Senhor. Aleluia. Sinta-se à vontade para agir e fluir mais e mais o nosso meio. Santo nome, Eu Pai. quero estar Aleluia. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Nossa louvor é para ti, Jesus. Glória a ti, Pai. A nossa Aleluia. adoração é para ti, Senhor. Santo teu nome, Senhor.
Seja exaltado para todos sempre, para todos. Pai, Santo, Santo Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cresça em nós, Jesus. Aleluia. Senhor. Cresça em nós, Jesus. Aleluia. Coloco minha vida mais uma vez diante do teu altar. Glórias a ti, Pai. O Senhor colocou uma palavra hoje em meu coração, então use como o Senhor deseja. Sim, Pai. Que o Senhor Aleluia. revele para nós a tua vontade, a tua bondade em cada Glórias a palavra. ti, Pai. Que Aleluia. seja o Senhor, Santo. que seja o Senhor a nos instruir nesta hora. Nome, Pai. Em nome de Jesus, seja o centro, Pai. O louvor é para ti. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Agora glorifique e exalte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode se acercar, por favor. Aleluia. O tema de agosto é muito preciso. No começo do ano, quando o pastor foi inspirado pelo Senhor para trazer os temas de todos os meses, muito bacana, tenho anotado, é muito inspirador, é muito surreal o que o Senhor tem feito e nós podemos colher muitos frutos disso, né? Muitos testemunhos disso, graças a Deus. E o tema de agosto é instigante, né? Instiga, caminhando estrategicamente pela fé. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 2. Perdão, é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Por que eu me confundi? Porque eu estou no aplicativo da Bíblia A Mensagem. Eu vou ler só essa primeira passagem nessa tradução. Depois eu volto para King James, que agora é o meu cholazinho de leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, na versão A Mensagem, diz assim: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês, de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Uau! Pai, que palavra é essa? Para nós, servos do Senhor, não existiria talvez confirmação maior de quem somos. Obrigada, Senhor.
continue falando conosco. Precisamos entender que o Senhor tem para nós um pouco mais e mais e mais, e que nunca nos cansemos de ver as novidades que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Eu quero ler mais uma vez, porque isso é muito forte, muito bonito. E tome posse disso. Talvez hoje você está pensando: Senhor, o que é que o Senhor tem comigo? Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Quem éramos nós, queridos? Quem éramos nós antes da graça do Senhor nos alcançar? Quem éramos nós em nossas famílias? Qual era o nosso destino em nossas famílias? O que foi profetizado sobre as nossas vidas quando éramos crianças? Quantas pragas foram lançadas sobre nós? Quantas palavras maldizentes foram lançadas sobre nós? Do nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos por alguém. É por isso que quando as pessoas não entendem o porquê que em meio a tanta corrupção, e muitas vezes corrupção de muitos pastores, a gente sabe disso. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém, dizendo que todas as igrejas são 100% santas, quem dera fosse assim. Mas a gente sabe que existem muitas coisas erradas, mas quando nós lemos isso, de nada para alguma coisa, nós lembramos de quem nós éramos, das cinzas que nós viemos, e o Senhor nos aceitou pela graça. Mesmo em meio a tantos pecados, a tantos erros, Ele nos aceitou. E é por isso que continuamos apaixonados por Ele. Jesus é assim. Aleluia. Aleluia. Mas essa certeza que nós temos que ter aqui em nossos corações é a certeza do que Deus tem para você, de que você é escolhido, de que você foi chamado para fazer algo especial para Ele onde você estiver. Porém, não é o tema central disso, do assunto que temos a tratar hoje. Essa semana, eu acordei cedo alguns dias e esse nome estava na minha mente, e eu quero falar um pouquinho sobre ele. E nós vamos aprender algumas coisas, ou talvez na verdade a gente já sabe de muitas coisas, mas nós muitas vezes precisamos nos lembrar. Essa é a verdade. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, de onde viemos e do que o Senhor tem preparado para nós. O nome que me veio na mente essa semana foi Eliabe. Eu acordei com esse nome e fiquei pensando: Senhor, qual é o mistério desse nome? Eliabe significa Deus é Pai. O Deus é meu Pai. E quem é Eliabe? De que Eliabe nós estamos falando hoje? O Eliabe mais conhecido na Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouquinho, é do irmão mais velho de Davi. Ele não foi muito citado na história, foi citado poucas vezes, mas ele é o irmão mais velho de Davi, um dos filhos de Jessé, que com o tempo se tornou um dos guerreiros valentes no exército do rei Saul. E ele era muito bonito, imponente. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós sabemos que, aprendemos que Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel,
Mas chegou um ponto de que ele desobedeceu, de que ele sacrificou quando não poderia sacrificar, ele pôs a mão onde não poderia colocar, Deus o rejeitou e deu a ordem para que Samuel fosse ungir outro rei. E no final não, já no começo mesmo, de 1 Samuel 16, fala um pouco do medo que Samuel sentiu de falar, ou de alguém notar que ele estava indo ungir um rei, sendo que Saul ainda era rei, né? Então Deus deu a estratégia para ele, ok, não, estou indo ali sacrificar, está tudo bem. Vamos lá, versículo 1 de 1 Samuel, capítulo de número 16. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando, Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Só uma partezinha aqui no começo, eu acho essa palavra muito forte. Nós cremos um Deus amoroso, um Deus bondoso, que não rejeita ninguém. Agora o que Saul fez foi tão grave, que diz: eu próprio rejeitei. Olha como isso é forte. Mas amém. Versículo 2. Samuel, entanto, argumentou: como poderia eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, o Senhor orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Amém. Versículo 4. Versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu, pessoalmente, te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, vem em paz, vim oferecer um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Purificares bem comigo também. Então ele consagrou Jessé e seus filhos, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, versículo 6, assim que Samuel colocou os olhos sobre quem? Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Por quê? Eliabe era alto, forte, bonito, assim como Saul. Saul foi destacado entre as pessoas porque ele era isso, ele era mais alto, né? Ele olhava as pessoas para baixo, ele era alto, imponente, tinha porte, como as pessoas dizem hoje, tinha porte. Só que Eliabe veio para trazer uma lição para nós e para Samuel também, porque mesmo nós que estamos na igreja, e principalmente nós, muitas vezes pecamos por olhar a aparência. Sério? Sim. Porque nós muitas vezes vemos coisas ou pessoas e nossa, essa pessoa é muito ungida, só pode ser essa pessoa. Mas essa passagem da unção de Davi mostra que Deus não está nem aí para a aparência física. Versículo 7. Entretanto o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Aí nós conhecemos um pouco da passagem, né? Todo mundo ficou atônito com isso. Jessé mandou passar todos os filhos, foi passando Abinadab, também não é esse. Foi passando Samar, também não. Ele levou 7 filhos.
Mas no versículo 10, Samuel termina assim: a nenhum desses o Senhor escolheu. Sabe por quê, queridos? A gente às vezes também se coloca nesse lugar. Senhor, e eu lembro muito disso. Quando eu comecei na igreja, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, eu era muito jovem, e eu achava todo mundo tão crente, eu achava todo mundo tão incrível, que eu me sentia assim, nossa, eu ficava olhando tudo tão maravilhado, para mim era tudo tão bonito, e quando as pessoas falavam, não, você vai fazer, mas aquela pessoa faria tão melhor. Imagina, o que realmente importa para Deus é o coração e a disposição de uma pessoa. Eu estava lendo algo que diz que algum dos critérios que Deus usa para uma liderança é caráter, bondade, generosidade, fé, dignidade, obediência e integridade, que nada mais é do que fruto do Espírito. É o que nós vemos depois nos frutos do Espírito, né? No fruto do Espírito. Então, versículo 11, conhecemos essa história. Então Samuel questionou Jessé: estes são todos os seus filhos? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Nesse tempo aqui, cuidar das ovelhas não era algo honroso, né? Era o serviço mais simples, talvez, que tivesse, mas pejorativo, sem importância. Ninguém estava nem um pouco preocupado. Tem um, é o mais novo, está cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Agora vamos pensar numa coisa aqui. Teoricamente, se a gente for pensar no Antigo Testamento, essa questão de sacrifício, porque diz que Samuel, antes de fazer isso, fez uma purificação, fez uma espécie de um ritual ali, de sacrificação, de adoração ao Senhor. Você concorda comigo que isso demorou um tempo? Alguém sentiu falta de Davi? Fala que ele preparou todos os filhos, preparou Jessé, preparou tudo. Ninguém sentiu falta dele. E o mais engraçado, todo mundo precisou ser preparado. Mas olha aqui no versículo 12. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge ele. O Senhor não mandou preparar Davi. Ele já estava se preparando, adorando ele lá onde ele estava. Todos os outros tiveram que se preparar, mas existem pessoas que têm um coração tão voltado para Deus que não precisa, porque ele já é. Samuel apanhou o chifre, versículo 13, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se assenhorou de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Mas a história não para por aí. Eliabe aparece uma outra vez. É muito interessante, porque a história desenrola como o Espírito de Deus se afastou de Saul nesse tempo da desobediência dele, veio logo um espírito maligno para ficar perturbando ele. E para ele se acalmar, entre aspas, deram a ideia para ele de chamar alguém que tocasse harpa, para que o espírito fosse embora e tal. Quem foi indicado? Davi. Então, nessa continuação diz que Saul pediu para Jessé liberar o filho para ir lá tocar para ele. Então
toda vez que o rei começava a ficar perturbado, Davi vinha, tocava louvores lá na harpa e a Saul se acalmava. Mas mesmo assim ele continuou ainda cuidando das ovelhas do pai. Aí vem a história que todo mundo conhece, de 1 Samuel 17, de quando Golias aparece, quando o exército dos filisteus se juntam querendo lutar contra Israel. Antes de vencer Golias, Davi teve que vencer um inimigo mais sutil: as palavras do irmão Eliabe. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo 12. Eu nunca tinha parado, talvez, ou nunca tinha me atentado a esse detalhe, e isso é que é gostoso na palavra de Deus e de aprender com Deus. As pessoas falam muito sobre Golias, sobre os filisteus, sobre a coragem de Davi, sobre tantas coisas, mas eu nunca tinha pensado no irmão de Davi nessa perspectiva, né? De ver o que aconteceu, assim, e isso é muito bacana. Aqui no começo de 1 Samuel 17 fala um pouco disso, das características de Golias, do tamanho de Golias, do quanto ele gritava e amedrontava o exército e tal. E o que é muito interessante, a gente, quando lê a Bíblia rapidamente, não presta atenção no prazo que é dado, no período que é dado. Golias ficou ameaçando Israel, chamando algum homem valente para lutar contra ele, esse lenga-lenga, como dizem os antigos, por 40 dias. E durante esses 40 dias, como haviam 3 irmãos de Davi, lá que nós vamos ler já já, tinham 3 irmãos de Davi lutando. Jessé já era bem mais velho. Jessé ficava preocupado com os filhos e pedia para Davi sempre levar uma marmitinha para eles lá. Davi, leva alguma coisa para eles comerem lá, já vê se está tudo bem de saúde com eles, eu sei que eles estão lá pelejando, que eles estão lá com o rei. Davi, leva lá. Então, vamos lá. Resumidamente, 1 Samuel 17, versículo 12 diz: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, o terceiro filho. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas. Ok? Versículo 23. Enquanto Davi conversava com as pessoas dali, o grande guerreiro filisteu de Gade, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. Qual era o desafio? Que não tem homem para me enfrentar. Se um de vocês vier lutar comigo, um só, e me vencer, os filisteus serão seus servos. Mas eu quero ver quem é homem de me enfrentar, tal. E Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentaram entre si: vistes aquele homem enorme que subiu, pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Queridos, vamos falar um pouquinho de imposto? Nós que vivemos aqui no Brasil, numa nota simples de R$10, já pararam para observar quanto é de imposto? Agora você imaginou se a gente pagasse tudo sem imposto o resto da vida? A gente estaria trilhardário, mas ok. Então Davi perguntou, versículo 26, aos soldados que estavam do seu lado: o que vai receber o homem que matar o filisteu e desagravar essa ofensa contra a honra de Israel? Que ele se circunciso para desafiar os exércitos dos Deus vivos. Davi era fofo, né? Mas também muito fofo.
Chegar você a falar, Davi, que era tão fofo, ele vai ficar olhando, o que é isso? Mas estava certo. Porque eu acho que Davi aqui enxergava um pouco como a gente enxergava muitas vezes no primeiro amor, né? De achar que todo mundo era crente, que o exército ainda era ungido, de que tal. Davi tinha um respeito por Saul que era assombroso, uma obediência a Deus que era sobrenatural. Sobrenatural. E que Davi perguntou, peraí, eu ouvi direito? O que vai ganhar mesmo quem vencer Golias? Esse incircunciso, né? Aí, no começo do versículo 27, diz que os homens que estavam ali, os soldados, começaram a responder, a dizer de novo, o que ganhariam? Aí vem Eliabe, é quando aparece o irmão de Davi. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os outros soldados, ficou irritado e perguntou, por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua insolência e a malícia do teu coração. Vieste aqui para ficar assistindo a batalha. Ué? Olha o desprezo que ele tinha por Davi. Aí Davi, tadinho, né? Parece um pincher brigando com um labrador. Davi replicou, que eu fiz agora? Por acaso eu não posso nem falar, como a gente fala muitas vezes, né? Olha o que Davi fez. E aqui é que está o negócio. É onde pega tudo. Então Davi deixou e foi procurar outra pessoa para fazer a pergunta do que ia ganhar quem derrotasse. Onde eu quero chegar aqui, e ao detalhe aqui, a gente muitas vezes não consegue seguir. Nós temos muito problema com crítica, não só com crítica, com alguns levantes que acontecem. Muitas vezes nós somos enganados olhando pessoas muito bonitas, né? Ofertas muito boas, nossa, isso com certeza deve ser para mim, e a gente talvez se ilude e acaba caindo, quebrando a cara, ok. Mas também existem situações que quando nós estamos talvez prestes a chegar no alvo, vem pessoas com vozes como essa. Quem você pensa que é? Eu sei por que você está aqui. Você está achando que é o quê? E o que você faz? Paralisa e recua. Se Davi tivesse feito isso, quando Eliabe falou assim, ei, o seu trabalho é lá, volta, vai embora daqui, ele não teria vencido Golias. Se ele não tivesse vencido a voz de Eliabe, se ele não tivesse deixado Eliabe, ele não teria ido até Golias. E ele não seria o Davi que foi. O nosso problema é que tem alguns Eliabes se levantando, palavras vindo, várias coisas vindo, e nós estamos parando aqui. Ei, para de ouvir essas vozes. Você tem um gigante maior para enfrentar e você já tem a arma certa para isso. Então para. Se Neemias tivesse parado de reconstruir os muros, quando Sanbalat e Tobias ficavam fazendo todas aquelas coisas, também não teria conseguido. Você precisa chegar a algum lugar. Você precisa chegar a uma posição. E para isso existe um processo. Vão aparecer vozes, vão aparecer situações. Não vai ser tudo mil maravilhas, infelizmente. Nós bem que gostaríamos, mas não é assim. Quero contar brevemente meu testemunho da minha família. No ano de 2013, nós assinamos o consórcio de imóvel. E
talvez por falta de conhecimento, e eu sei que era porque nem nós conhecíamos muitas coisas na época, nós tínhamos feito uma ideia que era um financiamento para comprar uma casa, e a gente viu que ia pagar 30 anos, e nós vimos, como nós não pagávamos aluguel, uma possibilidade de no consórcio conseguir comprar um imóvel pagando por 15 anos. Vamos pensar juntos. Se eu posso pagar o imóvel em 15, para que eu vou pagar 30? Ok. Só que a diferença do consórcio para o financiamento é: quando o financiamento é aprovado, você já pega a chave ali. A documentação deu certo? Ok. Consórcio não. Consórcio mexe muito com fé. Para nós que somos crentes. E para nós que não temos tanto dinheiro assim. Para ofertar lances, né? Para ser sorteado na hora de ofertar lance. E quando nós assinamos o consórcio, eu lembro que eu avisei a minha família que tinha assinado o consórcio. Na época, a minha família foi contra. E disse assim: para que você fez isso? Vai saber lá quando vai acontecer? Você tinha que querer sair da casa dos seus sogros agora e comprar o que para vocês morarem agora. Tinha que ter feito financiamento. Eu falei: mas eu vou pagar 15 anos. Financiamento eu vou pagar 30. E daí? Você tinha que sair agora. Porque como nós não tínhamos condições, né? Humildes, construímos sobre casa da minha sogra, do meu sogro. Então, quem casa quer ter casa. Então, né? Teoricamente, antigamente, é um pouco mais fácil, eu acho. Você casava, procurava sua casinha. Hoje em dia, não é tão fácil assim para réis mortais que somos. Então, nós construímos lá. Aí, foram passando os anos e eu, crente que sou, orava. Orava copiosamente: Deus me abençoe, que esse consórcio saia. E assim, queridos, deixa eu explicar como custou. O consórcio consumia quase metade do meu salário na época. E na época que nós assinamos, a gente ainda pagava 2. Nós pagávamos o do carro, mais o da casa. Então foi uma época que nós ficamos bem apertados mesmo. Depois ficamos o carro, graças a Deus, a mente de carro é um pouco menor. Mas continuamos com a da casa. Por que eu coloquei assim? Eu pedi para ser debitado na minha conta. Né? Porque eu não sou ainda tão educada financeiramente como meu marido. Então, eu falei: deixa eu debitar na minha conta. Não espere que eu guarde, porque eu não sei fazer isso. Ok. Só que os anos foram passando e não veio o sorteio para mim. Aí, nós mudamos de igreja. E eu lembro um dia que o Adilson foi demitido da empresa. Tinha um ano que nós estávamos na nova igreja. O Adilson foi demitido da empresa, muita gente nem soube da igreja. Ele ficou 3 meses desempregado e a igreja não sabia. Quando soube, foi quando ele tinha conseguido outro emprego. Mas foi algo tão tremendo, nós não paramos de pagar. Eu nunca vi isso. Uma pessoa desempregada e todo mundo tem a certeza de que ele não ia ficar sem emprego. Nunca tinha visto. Pois é, ok. Nós continuamos a pagar. Com o dinheiro da rescisão que ele recebeu, eu comecei a sonhar. Eu sou dessas. Quem me conhece sabe que eu sou dessas. Estou eu lavando louça em minha humilde residência, sonhando: Senhor, me abençoa. Com o dinheiro que ele recebeu da rescisão, dá para eu fazer a cozinha planejada na casa que eu mudar amanhã. Então me dá um consórcio agora, que eu compro minha casa amanhã. Aí estou eu na pia lavando louça, de repente o Espírito Santo me faz uma perguntinha que mudou minha vida. E você já perguntou para o seu marido se ele quer mudar daqui? Na hora, eu já murchei. Falei: ai meu Deus, eu nunca perguntei. Aí eu perguntei. Aí foi onde eu descobri que ele não queria mudar enquanto os pais dele fossem vivos, porque se sente responsável pelos pais dele. Eu respirei. Amém. Né? Então vamos construir nossa área gourmet, como dizem, né? Construímos nossa área, que é a bênção de Deus na nossa casa.
é o meu lugar preferido na casa. Né? Muitas orações, muitos choros, muitas coisas ali já aconteceram. Amém. E aí, queridos, ok, eu fui aprendendo durante os anos que quando você é casado, você precisa sonhar junto, porque você é um só. E o que aconteceu? Veio a pandemia. Ó, vai ver, eu assinei em 2013, não foi? Veio a pandemia. Consórcio é assim, você assina hoje uma carta, sei lá, de 100 mil você não compra imóvel quase nenhum hoje. Só se for terreno no interior. À medida que vai passando o tempo, ele vai valorizando conforme vai valorizando os imóveis em território nacional. Então, a minha carta de crédito foi aumentando também o valor, consequentemente aumentando o valor da parcela. Tudo certo. Chegou a pandemia e os meus pais estavam terminando de construir a chácara deles numa cidade que eu amo agora, que é Pilar do Sul, São Paulo. Estou eu lá em janeiro, vendo meu pai construir a rampa, sentada no chão, vendo minha filha brincar livremente no barro vermelho. Eu olhei para um lado, olhei para o céu, coisa linda, limpa, um ar. Eu olhei para tudo aquilo, mandei mensagem para o Adilson. Quer saber? Eu acho que daria para a gente comprar alguma coisa aqui. A gente não vai conseguir morar agora, mas é para o futuro sim. E ele concordou. Falei, opa, chegamos a consenso. Ok. Decidimos a mesma coisa. Começamos a sonhar pela mesma coisa. Fomos andando, anos passando. Compramos nosso terreno de um jeito lindo de crente. Conversamos com o corretor e ele nos mostrou, entre os terrenos, a gente conversando, aí ele nos mostrou um terreno. Tem um terreno ali que é de um pastor. Foi o terreno que nós compramos. Terreno atrás da casa da minha mãe. Olha só, se não é Deus que faz um negócio desse. Ok, compramos o terreno. Pensamos em construir. Depois disso, pensamos em construir. Não, a gente já esperou tanto tempo. Vamos comprar pronto. Tá bom. Aí começou. O nosso consórcio ia terminar, o nosso grupo de consórcio em 2028. Vai terminar em 2028. E aí aconteceu o quê? Ano passado Deus tinha liberado uma palavra para mim e começou a acontecer algumas coisas. Eu engravidei do João. Eu recebi uma bênção financeira bacana que eu podia adiantar muitas parcelas do consórcio. Então, o que eu iria quitar só em 2028, eu consegui quitar esse ano em junho. Diga amém. Glória. E aí, lá em agosto ainda, antes de saber da gravidez do João, nós fomos sorteados no consórcio. Glória a Deus. Meu Deus, que bênção, dinheiro. Ai, glória, agora eu posso escolher a minha chácara. Visitamos 14 chácaras. Em nenhuma uma só, no final agora que eu já vou chegar nela, em uma só despertou o nosso interesse. Ok. Eu fiquei muito ansiosa porque, né? E foi a primeira chácara que a gente viu a possibilidade de querer. Falei, ó, ela é organizada para os cachorros, acho que eu quero essa. Ok. Quando eu pensei em fazer proposta, a própria corretora falou assim, calma, você vai vir para cá em julho, você vai ver. Tem outra para te mostrar, calma. Né? Não precisa ter tanta pressa, tá bom. E eu ansiosa. Aí passou um pouquinho da inauguração da igreja, Deus usou o nosso pastor naquele altar e disse assim, mulher, não assina. Aí na hora eu já engoli, né? Calma, vai acontecer, mas não assina. Falei, amém. Cheguei em casa, falei, Deus, você ouviu? Não é pra gente fazer nada. Ah, meu Deus, vai demorar mais. Ok. Tinha combinado com os meus pais de ir para Pilar, fui. Dia 16 de julho, fui. Avisei a corretora, né? Ó, tô em Pilar, qualquer coisa que aparecer, tá bom, vou te mostrar algumas coisas, tá? Quando
Quando nós compramos o nosso terreno em 2022, eu acho, né? Por aí, 2022. Um mês depois que nós compramos. Não, a gente comprou o terreno. Nós alugamos a chácara depois? Antes. Nós alugamos uma chácara para passar o final de semana com a minha família de feriado. E nós nos encantamos com aquele lugar lindo, que jamais a gente poderia comprar. E a gente suspirou, né? Nossa, já pensou se o nosso dinheiro desse para comprar? E o dono daquela chácara era irmão do corretor que nos vendeu o terreno. Por fatalidade, o nosso corretor da época faleceu. Um mês depois que a gente comprou o terreno. Eu falei, nossa, parece que ele só queria vender o terreno pra gente. Ok, ele faleceu. Cheguei agora em Pilar do Sul, dia 16 de julho. Falei com a corretora e tal. No sábado, dia 18, eu fui passando. Eu não ando por aquela rua. A gente vai sempre pela rua de cima. Eu vejo a placa da corretora que eu estava conversando, justamente nessa chácara. É uma chácara de esquina, uma chácara incrível. E aí, eu por curiosidade, né, falei para eles, nossa, a chácara da família do Jorge, do finado Jorge, está vendendo. Aí, pergunta para ela quanto que é. Minha bateria acabou. Aí quando eu carreguei o celular para ela, tá tarde, não vou perguntar, vou perturbar a mulher, fim de semana não vou. Aí domingo, olha, você já perguntou para ela? Eu falei, não perguntei, hoje é domingo, deixa ela. Segunda eu pergunto. Perguntei segunda. Ah, tem uma chácara aqui, mostrei uma fotinha, né, tirar uma fotinha, mostrei uma fotinha, eu conheço essa chácara. A gente alugou essa chácara. Quanto ela tá? Deixa eu ver só se meu orçamento chega. Eu já imaginava que não chegaria. Aí quando ela falou o valor, eu falei, não, meu orçamento não chega. Aí ela falou, faz a proposta. Eu falei, oi? Vai que eles aceitam. Eu fiz. Só que ela falou, não faz tão baixo, senão eles vão te xingar. Eu fiz. Nem sabia o que era a proposta, eu fiz. Aí eles mandaram a contra-proposta. Eu falei, opa. Perguntei pro digníssimo marido. Aí ele falou, oferece 20 a mais que tem. Aí tá. Só que ele nem sabia, né? Ele achava que tinha mais dinheiro, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Aí ele ofereceu 20 a mais. E o silêncio veio. Eles queriam 30 a mais, a gente ofereceu 20 e o silêncio veio. Isso foi na segunda que eu fiz o lance, né? Que eu fiz a oferta. Na terça estava em silêncio, fui fazer caminhada lá. E eu tinha falado para Deus, né? Senhor, se essa casa for para ser minha, o Senhor vai fazer eles aceitarem o que eu tenho, porque é só o que eu tenho. Andei com a minha filha na Júlia, andei do lado e falei, Ju, a gente fez uma oferta nessa chácara, pertinho da minha mãe. 700 metros da minha mãe. Falei, se for pra gente, eles vão aceitar. Senhor, pode estar nas tuas mãos. Dormi, acordei na quarta de manhã com a ligação da corretora. Eles aceitaram a proposta. Oh, glória! Glória! Vocês têm noção do que é comprar um lugar que valeria 100 mil a mais? É muito surreal. E claro que a dúvida veio. Na hora meu marido perguntou, por que será que eles estão vendendo? Está com algum problema? Porque não é possível estar só esse preço. Não é possível. Não. Eu quero chegar nesse nível. Eles têm 3. Uma delas vale 1 milhão. E o mais incrível, queridos, eu falava assim, que a gente estava planejando de querer uma casa com 3 quartos, um deles ser suíte, para a gente ter nosso quarto reservado, os outros 2 ficarem para visita, e eu não lembrava do interior direito da casa, porque quando nós alugamos, há 4 anos atrás quase, eu não fiquei muito, eu fiquei mais na cozinha, que eu cozinhava para as pessoas, e ia dormir na minha mãe, então eu não lembrava. E aí quando a gente foi visitar a chácara, é do jeitinho que nós queríamos. E na hora eu fiquei lembrando, porque eu ia dar lance, eu ia ofertar por uma chácara e não era aquela, não era na vila que eu queria, era longe de onde estava e tudo tal. E o como vale a pena você obedecer ao Senhor? Porque aí veio um outro dilema. A gente não tinha dinheiro para documentação. Pois Deus proveu alguém que nos emprestasse, tá tudo certo. Assinei a documentação,
tá tudo já tá pronto, meu pai vai pegar até a escritura, já tá tudo certo, tudo ok. E o mais legal, porteira fechada, móveis, tudo dentro. Glória a Deus. Foram visitar minha chácara semana passada, sabe o que eu ouvi? Com o dinheiro que vocês tinham, vocês nunca iam conseguir construir isso aqui. Vocês ganharam na loteria. Sabe o que eu disse? Obrigada. Cada vez que vocês falam isso, meu milagre só aumenta. E é muito legal porque você escuta assim também. Eu não imaginava que vocês iam conseguir comprar um lugar do jeito que vocês sonhavam. A gente vendeu o nosso terreno milagrosamente. Coisa de provisão de Deus. Lindo. E a terra dessa chácara ainda é melhor de se trabalhar do que daquela. Tem um parque que a minha filha sonhava. É incrível. É incrível. É incrível. E o mais legal, quando eu estava conversando com a corretora, ela falou assim, engraçado, eu não mostrei essa chácara para ninguém. E só tem 15 dias que eu coloquei a placa de venda. Aí eu fiz as contas. Tinha 15 dias que o pastor tinha falado que era para eu esperar. Aleluia. Deus é perfeito e faz o tempo perfeito. Se ele tivesse me dado dinheiro lá naquela época, não ia dar para eu comprar mais nem telhado da casa. Deu o tempo certo na hora certa e tá tudo aí. Aleluia. E consegui quitar na hora certa, porque ela não tem a documentação para financiamento. Então ela não conseguiria comprar se não tivesse quitado o consórcio. Olha como Deus faz perfeito cada passo perfeito. Aí voltando aqui para a nossa história. Davi tinha uma promessa, tinha sido ungido para ser rei, mas ele precisava passar por alguns processos. O primeiro grande processo era vencer Golias. 1 Samuel 17:32. Davi começou a falar para as pessoas, para os soldados, a falar, quem é? Imagina, ninguém quer ir? Eu vou. Ninguém quer ir? Eu vou. E isso chegou até os ouvidos de Saul. Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. E daí a gente conhece um pouco da história. Saul vestiu uma roupa que não era de Davi nele, vestiu um monte de coisa. Deixa. Eu vou. A história continua. Davi venceu Golias, enriqueceu, se tornou um dos maiores soldados de Saul. Depois a história foi desenrolando. Mas eu só queria chegar até essa parte. Davi só venceu Golias porque ele passou pelas palavras do irmão dele, de Eliabe. Muitas vezes as pessoas que talvez vão falar que você não vai conseguir, que não vai dar certo, são pessoas da sua casa. São pessoas que têm autoridade sobre você. Porque no caso aqui, antigamente tinha muito disso. Se o irmão mais velho falava, era quase uma palavra de peso de pai. Então era uma pessoa de autoridade. Hoje, pode ser que muitos pastores vão falar. Eu lembro muito quando nós fomos consagrados na sede da igreja de que nós éramos. Nós fomos consagrados a diáconos. Um dos pastores que tinha passado por nós, pela nossa igreja, chegou perto de nós. Eu já estava namorando com o Adilson e ele chegou perto de nós e disse assim, quanto que o Adilson pagou para dar essa notícia? Porque mesmo pastores, pessoas de autoridade, podem ser usados como Eliabe foi para tentar barrar. O caminhar estrategicamente pela fé, querido, é isso. Ouça o que Deus falou e vai. Só vai. Porque depois, quando chegar a vitória, quando chegar tudo, você não escuta mais falar, você não vê mais falar de Eliabe. Você não vê. E de Davi? E como você vê? Cuidado com o que você olha. Cuidado com o Eliabe que pode estar aparecendo para você. Talvez você está recebendo alguma oferta que parece ser uau, inacreditável. É essa que é para mim. E não é o que Deus tem.
Uma das coisas, dos critérios para você ser escolhido, para Deus te escolher como te escolheu, obediência. Esteja atento ao que o Senhor está dizendo. Nem tudo que reluz é ouro. Ditado antigo, né? Eu sei que a gente não pode falar muito sobre isso, pelas perseguições e tudo, por tantas coisas. Mas eu sou uma pessoa que eu sou um pouco desacreditada em políticos. Por prometerem muitas coisas. E a gente, não, esse é bênção. Será? Ora. Que assim como Deus fez com Saul, de conhecer o coração, de o rejeitar, e assim também como Deus fez na vida de Samuel, de mostrar para ele, não é esse não. Você olha para a aparência, olha para o coração. Que Deus nos dê o discernimento no que vamos fazer. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Não se deixe ser enganado. Feche seus olhos. Pai, perdão. Se nos deixamos seduzir com o que achamos que era o que o Senhor tinha preparado para nós. Perdão se nos deixamos enganar, se não te demos a atenção necessária e nos deixamos ser iludidos. Espírito Santo, em nome de Jesus, corrija o curso agora. Corrija, Senhor. Tem muita gente fora. Tem muita gente fora da direção. Tem muita gente olhando para muitas coisas que não é o que o Senhor quer. E muita gente que está até pisando em outros, achando que está fazendo o que é certo. Senhor, em nome de Jesus, alcance agora e corrija. Corrija, Senhor. Traz de volta para o prumo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que quando os aliados se levantarem em nossas vidas, porque vão se levantar, quando as vozes contrárias se levantarem contra as nossas vidas, em nome de Jesus, e sejamos atentos como Davi esteve para deixá-lo para trás e seguir, porque o Senhor quer. E que essas palavras que tentam nos diminuir, Senhor, sejam apagadas da nossa mente em nome de Jesus. Que venhamos crer no que o Senhor disse que nós somos escolhidos para uma boa obra, escolhidos como servos, como pessoas que realmente o Senhor trouxe pelo coração para fazer o que o Senhor deseja, pessoas que o Senhor tirou do nada para fazer algo importante nessa vida. Ah, Jesus! Aleluia! Tira todo engano do nosso meio, Senhor. Tira. Abra os nossos olhos se for preciso, se estiverem fechados. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a trava, tira todo o véu do olho agora, Senhor. Tira, para que possamos alcançar. Para que possamos alcançar o novo passo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre vale a pena obedecer. Sempre vale a pena acreditar no que o Senhor diz. Ele sempre tem a resposta certa. Ele sempre tem a resposta certa. Aleluia. Eu quero ler de novo isso. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Creia nisso, querido, de todo o coração. Talvez hoje você pode estar com o coração despedaçado por alguma notícia, por alguma decepção, por situações que talvez fugiram do teu controle, você não sabe o que fazer, você não tem mais certeza de nada, mas escuta isso. Mas vocês são os escolhidos de Deus. Escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e para falar por Ele.
E para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês, de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos, de rejeitados para aceitos. O Senhor te aceitou, querido. O Senhor te fez escolhido como um povo separado, como um povo santo. Então, em nome de Jesus, não pare, prossiga. Prossiga, prossiga, prossiga. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Mesmo que não se sinta capaz. E realmente, quem nós somos para tudo que o Senhor quer fazer é pelo Espírito dEle. Ele só precisa de um coração obediente. Ele só precisa de um coração quebrantado. Ele só precisa de um coração sincero. Senhor, abrimos o nosso coração na Tua presença. Abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor. É o Senhor que sonda, é o Senhor que vê. É o Senhor que sonda, é o Senhor que vê. Sonda-nos, Pai. Olhe para nós, como o Senhor olhou para Davi. Olhe para nós, como o Senhor achou Davi. Ache em nós verdadeiros adoradores. Ache em nós corações que não precisam passar por rituais para se purificar muitas vezes, mas que estejam rápidos já para receber aquilo que o Senhor tem, onde estivermos. Aleluia. Ache em nós, Senhor. Ache em nós, Senhor. Eu quero cantar um louvor agora, que é bem das antigas. E eu lembro muito porque foi um dos primeiros louvores que eu aprendi a cantar. E eu quero louvar ao Senhor com ele. Ai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Veio ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador, meu Deus, meu Pai. Peça para ele. Ache em mim o verdadeiro adorador. O Senhor acha em cada um de nós o verdadeiro adorador. Obrigada, Senhor. Obrigada por quem Tu és. Obrigada por quem Tu és. Aplauda, exalte, adora. Aleluia.
ser achado por Ele. Isso é um privilégio. Aí eu ouvi algo que a minha mãe falou, né? Jaque, bem que você pudesse ficar morando aqui já para curtir tudo isso. Não teria coisa melhor. Aí eu falei, Aí a gente tocou no assunto sobre morte. Eu falei, eu não tenho medo de morrer. Não? E deixar tudo isso aqui? Aí eu falei para Deus que eu tenho certeza que existe um lugar que é muito melhor do que qualquer coisa que a terra possa oferecer. Aleluia. E é por isso que eu adoro. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. E sempre maior do que as nossas expectativas. Sempre muito maior do que nós podemos ser. Te adoramos, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez, Ele é Deus. Apaixonada por esse Jesus. Oh, glória. Barba, cabelo e bigode? Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por ouvir essa pessoa que nos falou por tanto tempo. Muito obrigada. Que você tenha um finalzinho de semana abençoado. Que onde você estiver, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que as misericórdias do Senhor te alcancem. Que a graça e o amor dele te envolvam de uma maneira sobrenatural por esses dias. E mesmo que você esteja nessa situação difícil, de provação, que você não se sinta sozinho, porque Ele está com você. Os processos são complicados, mas eles nos provam, nos ensinam muitas coisas. Nós precisamos desses passos para chegar até lá, para sabermos desfrutar, para sabermos viver, para sabermos aproveitar. Então, glorifique também no processo. Faz parte. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua ajuda, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado por tudo que foi dito aqui hoje. Obrigado pelo teu amor, pela tua unção liberada. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada confirmação. Obrigado por quem tu és. Obrigado. Sim, Pai. Só temos a te agradecer. Nos leve em paz, Senhor. Nos guarde, nos proteja em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Jesus, que o amor do Pai te alcance, te cubra, te proteja e faça com que a glória dele resplandeça cada vez mais sobre a tua vida. Que a presença dele esteja sobre você, que te impulsione a viver coisas novas todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor dele te alcance, que a graça dele te alcance, te acompanhe, te faça prosperar nesta terra. Toma posse disso? Amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor.